Mas quero voltar a falar também de Venezuela e Guiana, que era o tema que a gente estava debatendo e que precisamos sair, claro, por conta do factual. Quero saber de você, Gustavo Segré, retomando a nossa conversa então, por que você acredita que os 3 meses vão ser o tempo, né, em que esse acordo vai durar e se depois disso, qual é o olhar ou a análise que você faz de uma possível escalada ou não desse conflito novamente? Para mim, após esse período de transição ou de calma, vai ser fundamental a posição enérgica do Brasil tomando partido. Principalmente se eles vierem para cá, como é que você entende que deva ser a postura do país? Porque aí o encontro vai acontecer no nosso território. Aí é muito melhor. Aí tem outra questão que sempre utilizava quando eu dava aulas na universidade de estratégia de negociação. Muitas vezes a gente pergunta, se você tiver que negociar comigo, você preferiria que seja no meu lugar ou no teu lugar? A grande maioria das pessoas responde no meu lugar. Sim. Porém, está errado. O melhor é no lugar do outro, porque aí no lugar do outro você verifica o cenário, a infraestrutura, uma determinada foto, o que a pessoa faz, pontos de coincidência, fatores de confiança, tem um monte de coisas. E por isso que são escolhidos lugares neutrais, para que ninguém se sinta poderoso estando no lugar dele, mas que ninguém se sinta de alguma maneira também com a possibilidade de conhecer coisas do outro porque está no lugar do outro. Fazer a leitura da estratégia dele. Exatamente. Então é importante essa neutralidade, mas essa neutralidade tem que ter uma posição. E a posição tem que ser definida pelo Brasil. Se o Brasil determina em forma enérgica, não estou a favor da Venezuela, que não é a mesma coisa que dizer eu concordo com a Guiana, é uma coisa diferente, aí terminou o conflito. Venezuela não pode fazer nada, mas vai ser o fator fundamental o Brasil. Ô Fábio Piperno, e aí a gente traz a reunião aqui para o nosso país, porque até então Celso Amorim acompanha a reunião em outro lugar. Mas ao trazer para o nosso país, você vê a necessidade desse tipo de manifestação que foi colocado e exemplificado aqui pelo Gustavo Segré? Essa negociação iniciada ontem é para buscar uma saída honrosa para o ditador Maduro. Não vai acontecer nada, não vai ter guerra, não vai ter conflito. Aliás, até muito curioso lá o comunicado conjunto, né, que começa com qualquer litígio entre os dois estados será resolvido de acordo com o direito internacional, vão se abster de agravar qualquer conflito ou desacordo resultante de controvérsia, os dois estados cooperarão para evitar incidentes no terreno que provoquem tensões. Então, o que vai acontecer? Qual vai ser o roteiro disso? Traz esse negócio para cá. Aliás, vai ter inclusive a supervisão do secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres. Olha como eles foram longe com isso. O CARICOM, né? Tem mais outras instituições aí envolvidas. Mas, ou seja, busca-se uma solução, uma saída honrosa para o ditador que estará inserido, estará mergulhado em um processo eleitoral. O que ele quer? Vai continuar fazendo os mapas dele lá para a molecada que vai para a escola, que fala, olha, esse equibo é nosso e tal, estamos atrás do petróleo, e esse assunto vai se distensionando ao longo desse período todo. Mas ele vai ter algum troféu para mostrar na campanha eleitoral e depois disso encerrou-se a história e ninguém mais fala nisso. Mas qual é uma troféu? forma de... O quê? Qual o troféu? O troféu? Mostrar que, olha, estamos aqui negociando, fazer esse aceno nacionalista. Esse é o troféu dele. Eu acho que não é nenhum troféu, eu acho que ele vai ter uma desculpa. Desculpa, um troféu de falar para o público interno. Olha, eu tô aqui. Tentamos, fizemos. Não foi por mim. E a gente é pobre por conta do imperialismo norte-americano. Aquela lenga-lenga. Imaginar que ele vai mandar um exército a gente poderia estar muito mais rico porque tiraram o nosso território. Enfim. Mas o ponto é o seguinte, para que isso seja verdade, o Brasil precisa jogar duro com a Venezuela. Não tem como chegar nesse ponto se o Lula ficar chamando o Maduro para tomar uma cervejinha. Não vai rolar. Esse negócio tem que jogar duro. A diplomacia brasileira nesses 3 meses, e não é jogar duro na imprensa, não. Isso aqui que eu estou dizendo é negociação diplomática. É jogar duro por trás das cortinas. Lá tem que ir lá falar. Bastidor, chegar lá e falar assim, ó, o negócio é o seguinte. Foi lá algumas vezes. Você vai para Brasília, lá no acordo, para dizer que está tudo bem, que não vai ter guerra de jeito nenhum. Mas, assim, é isso que você vai dizer, porque se você não fizer isso, nós vamos fazer uma declaração dizendo que nós apoiamos integralmente a Guiana e tal. É preciso jogar duro os 3 meses. O Brasil, a gente tem mania de acabar um acordo desse
todo mundo vai para a praia comer peru e daqui a 3 meses volta a discutir o negócio como se o assunto morresse. Não pode deixar morrer. O Brasil tem que mostrar durante esses 3 meses que está fechado em manter a integridade territorial da Guiana e que não vai ceder em nenhum gosto. E se o Maduro não recuar de uma forma honrosa e tal, que o Brasil vai assumir, sim, uma postura unilateral em apoiar a Guiana. É essa posição que o Brasil precisa ter para ter esse desfecho aqui descrito pelo Piperno e pelo Alan Gani. 5h25 da tarde, quem nos acompanha pela rádio vai para o intervalo, daqui a pouco espero vocês, hein? Nas outras plataformas seguimos. O que foi, Gustavo Segré? Eu estou rindo, porque eu imagino, assim, a veia empresarial sai mais forte. Estou imaginando uma publicidade de uma empresa de cerveja colocando uma foto do presidente da Guiana e da Venezuela dizendo, conseguimos. Você viu ontem a mesa lá? Conseguimos. A mesa lá era propícia, só faltou uma taça de vinho para cada um. Não, mas não vai acontecer. Não, perfeito, Segré. Eu imagino isso. E o Lula dizendo, você viu? Tomamos cerveja e resolvemos a questão. Você sabe o que eu acho que é curioso? Quando o presidente Lula, ele disse, bom, eu vou convidar o Putin para tomar uma cerveja e o Zelensky, ele acredita realmente nisso. Ele acredita que num bate-papo, e ele intermediando esse bate-papo com uma cerveja, ele vai convencer 2 presidentes a não entrarem em guerra, porque ele sempre usa dessa retórica. Ele falou disso com o Putin e com o Zelensky, ele usa de novo com a Guiana. Daqui a pouco ele vai falar assim, não, eu vou botar aqui o Xi Jinping e o Biden para conversar, a gente vai tomar uma cerveja. Ele realmente acredita nisso, né? Enfim, é os fatos curiosos da política brasileira. Piperno. Não, eu acho que por mais que isso de fato possa acontecer, ele acreditar nisso, a solução, essa coisa de ir diminuindo o problema a cada encontro, ela, de qualquer forma, essa solução, ela mantém um impacto na eleição da Venezuela. E esse para mim, esse é o problema, a questão colateral mais importante. Maduro não vai atravessar a fronteira, não vai atravessar o Brasil para atacar, enfim, a Guiana. Ele não vai, obviamente, fazer isso. Até porque o vizinho em questão é um país que faz agora até exercício e manobras conjuntas com os Estados Unidos. Então, isso está fora de questão. Mas o ganho lateral para ele é exatamente essa história de manter uma questão nacionalista viva dentro de um período eleitoral. É diferente dos militares argentinos que, puxa vida, eu vou lá e eu ataco a Inglaterra. É óbvio que ele sabe isso. Então ele não vai atacar ninguém, mas internamente vai continuar vendendo o discurso de que, olha, eu sou o homem que vai defender Venezuela. É isso aí. Então isso para a oposição venezuelana é ruim. Só se colocar o bonequinho de Super Bigode, que é um super-herói que ele inventou para entregar nas escolas. Piperno, eu, com todo respeito, não estou de acordo e vou justificar por quê. Se não levantarem a inexigibilidade de Maria Corina Machado, o Maduro ganha com a Guiana, sem a Guiana. Ganha de qualquer forma, porque vai fazer falcatrua para ganhar. Agora, claro se levantarem a Marina Corina Machado, pode colocar o risco de guerra e soberania do que quiser, ele vai perder. Ô, Segré, isso eu concordo com você. O pessoal da rádio está de volta, tá, gente? Nós estamos discutindo ainda aí a história entre Guiana e Venezuela e daqui a pouco vamos falar um pouquinho de Brasil e Argentina. Eu concordo absolutamente com uma coisa que o Dávila falou, que a gente não pode deixar essa questão adormecer e o Brasil tem que ter uma posição enérgica. Eu acredito que o ditador Maduro, ele invadiria a Guiana se ele tivesse o aval do Brasil. Se ele tivesse a certeza, concorda? De que o Brasil estivesse... Sim. E o Brasil só não está do lado, não é por convicção, não. É por conta da pressão internacional. Ele sabe que se ele apoiar a Venezuela, ele perdeu os Estados Unidos e perdeu a União Europeia. Então é uma briga que ele não quer eu não vejo o Brasil também com histórico de neutralidade trazendo um apoio dessa maneira. Verdade, mas tem uma outra jogada por trás disso aí. Ninguém fala mais na eleição na Venezuela, que é o que o Maduro quer. Ele não quer mais falar de eleição na Venezuela. Fica todo mundo falando do Essequibo e esquece da eleição na Venezuela. Sim. Então... E é por isso que eu acho que o interesse real dele, colateral, é exatamente esse. É não falar de eleição. Mas aí que, de novo, a comunidade internacional, liderada pelo Brasil, precisa fazer voz em relação a isso.
que a Venezuela precisa ter eleições limpas, como toda a comunidade internacional pediu, e isso é fundamental, porque o jeito de tirar Maduro sem derramamento de sangue é por meio do voto. E se tiver uma eleição limpa, ele perde a eleição na Venezuela, porque ninguém ganha uma eleição que empobreceu o país do jeito que ele empobreceu. Ele e o Chávez, né? Então, assim, isso é importante. Não esquecer que Maduro usa essa questão desse equívoco hoje para nós esquecermos da discussão se haverá eleição livres na Venezuela.